aqui sobre o surrealismo, antes de terminar esta leitura, gostaria de lembrar que uma das questões que mais se discutem, já agora não vamos encerrar a questão, mas também pensei sobre o assunto, já que era para também falar, acho que é sempre uma questão que se coloca, é a questão do surrealismo. Ora, aqui, que é a da escrita automática. Vamos voltar à origem do surrealismo. Na definição de surrealismo proposta pelo André Breton, diz-se: automatismo psíquico pelo qual se pretende exprimir verbalmente ou por escrito o funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, isto é o termo fazer este dictete, um ditado do pensamento na ausência de qualquer vigilância exercida pela razão, para além de qualquer preocupação estética ou moral. Ora bem, para conseguirem ser fiéis a esse ditado, os surrealistas procuravam então captar o fluxo das palavras, um fluxo desordenado, que eles tentavam, traduziam uma realidade que habitualmente nos é inacessível à consciência. Este valor do automatismo radica no romantismo. Já os românticos, a tradição romântica, da grande poesia romântica, do William Blake, do Hölderlin, do Noval, é essa. Chega até àqueles franceses que os surrealistas, cuja base era francesa, consideravam os seus precursores, que eram o Rimbaud e o Lautrec. Tratava-se, portanto, de transformar o autor, o poeta, numa espécie quase de um mago, de um vidente, que, de facto, estava aberto a esse fluxo inconsciente. Ora bem, isto também era influenciado pela psicanálise, porque com o Freud tinha aparecido nessa altura, poucas décadas antes, aconteceu pela primeira vez a hipótese do inconsciente, porque nós não tínhamos até ao Freud essa noção. Neste momento, tem pela primeira vez de uma zona subterrânea, informe da personalidade humana, cujo magma só poderia aflorar, estou a falar dessa época, à superfície, de acordo com esse novo entusiasmo da psicanálise, que era um entusiasmo para esta geração, é uma coisa que aflorava através de quê? Através dos sonhos, dos lapsos, dos atos falhados, daquilo que eram, digamos assim, crateras desse vulcão, mas o resto ficava tudo lá embaixo. Nesta perspectiva, o papel desempenhado pela escrita automática corresponderia ao de um autoconhecimento individual e coletivo. Ora bem, aqui, esta radicalidade, de facto, envolvia também o quê? E aqui interessa-nos mais um António Pedro. Um meio fundamental, privilegiado, para atingir metáforas, imagens literárias inovadoras e realmente originais. Interessante. E isto foi talvez o seu principal valor. Do meu ponto de vista, agora já passaram muitos anos. Passaram 50 desde que o António Pedro morreu e desde os manifestos históricos, nos anos 20, portanto passaram 80, 90. Surpreendentes imagens e metáforas. O que é que eu quero dizer com isto? Aquilo a que o André Breton chamava, vou explicar melhor, que é a aproximação de certa maneira fortuita, portanto quase ocasional, de dois termos, dos quais brota uma luz especial, a luz da imagem. Para mim, a imagem surrealista mais forte será aquela que apresentar o grau de arbitrário mais elevado, a que demora mais tempo a traduzir em linguagem prática. Portanto, aquela que parece aparentemente mais absurda e que realmente depois consegue criar esse efeito. A quase 100 anos de distância, pode-se dizer que a crença nas virtualidades deste automatismo, isto agora já é a minha posição, refletia uma minha, mas também de Jorge de Sena e de outras pessoas, refletia uma atitude porventura demasiado ingênua. De acordo com Jorge de Sena, e isto agora cito dele, a maior parte dos poetas surrealistas, mas ele já escreveu isto muito depois, nos anos 60, a maior parte dos poetas surrealistas tornou-se mais poeta quando menos automático. Isto é, o automatismo puro não resolve. Ou seja, vamos tirar também daí o cavalinho da instrução, não havia receita, era só ligar aquilo. Não é automatismo puro. E o próprio Breton veio a admitir que em muitos casos o automatismo degenerou daquilo que o Breton chamava, em sentido pejorativo, a ciência literária dos efeitos. Isto é, procurar um efeito, deixa-me cá pôr isto é para parecer assim, não. Seja como for, persistem nesta ideia surrealista uma força vital e um desejo de liberdade que nos transmitem uma enorme... Isto é muito, continua a ser muito importante para nós. E foi importante para o António Pedro. Essa liberdade criadora foi sempre a marca d'água dos textos de António Pedro, cujo caso aqui se torna emblemático, porque o António Pedro desconfiava, era alguém que, tendo um espírito surrealista aberto a todas estas dimensões que eu referi, digamos assim, este valor dos acasos, o valor do encontro, o valor da infância, tudo isso, ele desconfiava das virtualidades da escrita automática. Mas, no entanto, nós vamos ver apenas uma narrativa e a obra espelha bem, reflete bem aquilo que são alguns processos surrealistas. Mas que processos são estes? Vimos aqui enumerações como aquela que eu referi aqui, delírios e alucinações oníricas como aquela da catedral que vimos aqui, etc. Um erotismo, o papel do erotismo que é delicioso, não estão a ver? Umas vezes ternurento, delicado, outras vezes completamente violento, objecionista, escatológico.
tudo está lá, e sobretudo pela sua notável capacidade de criar novos sentidos, graças aos quais as tais associações de palavras de que falava o Breton acabam por se realizar. E, portanto, isso é o mais importante. Se atendermos a isso, tentarmos isso, estou quase a terminar, esta obra, ou apenas uma narrativa, ela ressuma surrealismo por todos os poros. Realmente é uma obra surrealista. Aliás, está recheada de imagens insólitas, e o ambiente desta obra, em certos momentos, faz lembrar alguma pintura surrealista, não só do próprio autor, mas, sei lá, aquelas coisas do De Klerk, do Magritte, do Delvaux, do Dalí, e agora cito da própria obra, mas isto são imagens que vão ficando, partes de corpos que se lançam à terra, sombras que se enrolam, criaturas que surgem do nada e se desfazem em poeira, um ladrão gordo e mutilado e alimentado pela caridade pública, dentes que crescem infinitamente, relógios que nascem na barriga, olhos literalmente colados ao corpo de uma rapariga, raparigas nuas poisadas em ramos de flores, que depois se transformam elas próprias num estranho ramo de flores, etc, etc. Está cheio disto. Isto é pintura surrealista, de certa maneira. Portanto, de tudo isto e muito mais, se compõe apenas um narrativo. De tudo isto nasce o sortilégio desta obra, que nos faz acompanhar este narrador até à sua dissolução final. No fim, não vou contar o fim. Atravessando amores e horrores vários, entre o seu alto ninho e uma cidade industrial, onde nada tem nome, a não ser o ladrão e o ladrão, passando pelos muitos lugares imaginários desta Odisseia, em que o que o faz de facto voltar às origens como um filho pródigo. É uma coisa que ele diz que é importante. Vinha à procura de um lugar que me contagiasse de infância. A infância é fundamental aqui. A minha leitura é toda em função disto. E quem não entrar muito por aqui nunca vai perceber muito bem António Pedro. Termino tal como comecei, falando da infância, e arrisco dizer, isto é mesmo já o parágrafo final, e arrisco dizer que talvez a maior lição que hoje possamos escolher de António Pedro e do seu surrealismo pessoal se condense nesse regresso à infância. Não é um regresso tranquilo ou cor-de-rosa, basta ler este texto, não é? Repleto daquelas certezas reconfortantes ou de passarinhos a cantar. Não é isso. É um desejo, como o das crianças, um desejo livre e polimórfico, para usar o termo de Freud, livre e polimórfico de viver. Esse devir criança, nós transformamos em criança. O devenir enfant, vou usar o beleza, é mesmo aquela coisa do devenir. Nós estamos a ser criança a cada momento, que acende em cada um de nós o rastilho de uma curiosidade apaixonada e às vezes angustiada. Sim, as crianças também têm angústias e medos terríveis, e estes autores também têm, por tudo o que mexe, mas é uma curiosidade apaixonada por tudo o que mexe, por tudo o que está vivo e por tudo o que nos interpela a cada instante. No final, no primeiro capítulo de Apenas uma Narrativa, escreve-se, e é com esta citação que deu o nome ao meu texto. O plantador chamava-se Adão, portanto, parece uma coisa quase do Éden. Ele está ali a semear pela primeira vez. Como é fácil de calcular. Não é, no entanto, verdade, reparem, que fosse o primeiro homem. Antes e depois dele já havia este sabor a vazio que enche o mundo de uma inquietação sem remédio. Eu vou repetir para não... Antes e depois dele já havia este sabor a vazio que enche o mundo de uma inquietação sem remédio. Creio que, em vez de negarmos esse sabor a vazio, encontrando respostas já feitas e prontas a consumir no fast food, das ideologias políticas, das seitas religiosas, tudo o que é só virar e agora é uma coisa muito new age, tenho aqui a cura para todos os teus males, porque isto é sempre a resposta à sensação de vazio que as pessoas têm, e hoje em dia, infelizmente, está muito, infelizmente ou felizmente, pronto, isso evita as discussões, as pessoas estão felizes, mas pronto, mas quer dizer, mas é um caminho muito fácil, não, a solução, não há solução, é realmente temos que aceitar, sem medo, essa inquietação sem remédio. Talvez a mesma que leva depois a muita coisa. Talvez a mesma que levou António Pedro a escrever e que levará certos leitores, ou muitos leitores, espera-se, a redescobrir António Pedro meio século depois da sua morte. Muito obrigado. Foi um avejal que se destacou de forma inédita no meio cultural português. Não só pela forma como se exprimiu transversalmente nos vários domínios disciplinares, configurando uma forma distinta de ser e de fazer arte, mas também pelo seu modo de vida, coerente e disciplinado, só contraditório e disperso para quem não o quis e não o quer entender. Por isso, falar do percurso de António Pedro é sempre um desafio que desperta os sentidos
e faz crescer o espanto nos olhos de cada um de nós. António Pedro escreveu, desenhou e experimentou áreas tão distintas como o jornalismo, a caricatura, a política e a religião. Frequentou diferentes estabelecimentos de ensino na Galiza, em La Guardia, em Portugal, em Santarém, Viana do Castelo, Coimbra e Lisboa e em França, em Paris. Um colégio privado jesuítas, famoso pela sua proposta curricular, e escolas públicas em diversas zonas do país. Mas sempre afirmou que aprendeu muito mais como autodidata, nos livros, no convívio com os outros artistas e em espaços não formais de aprendizagem. Espírito livre e viajante, não fosse ele do signo de Sagitário, depois de ter ficado livre do serviço militar por excesso de altura, casou aos 21 anos e manteve o seu casamento até ao dia em que faleceu. Trabalhou em Cabo Verde, em França, no Brasil e em Inglaterra. Homem das 7 léguas, como lhe chamou Fernando Lemos, foi poeta, romancista, ensaísta, pintor, escultor, ceramista, jornalista, locutor da BBC, fundador da primeira Galeria de Arte Moderna, diretor de jornais e de revistas, criador de companhias de teatro, diretor artístico, produtor de filmes, dramaturgo, encenador, tradutor, cenógrafo, figurinista, teorizador pedagógico, antiquário e criador de chinchilas, entre muitas outras coisas. Esta das chinchilas ficou aqui. Na verdade, pois, eu depois ainda posso contar a história das chinchilas, porque tem piada. Na verdade, o que ele foi mesmo foi um homem moderno, cosmopolita e boêmio intelectual, que teve o privilégio de se cruzar ao longo da sua vida com artistas nacionais e internacionais, cujas ideias lhe ficaram gravadas na pele e no coração e foram responsáveis pelo seu crescimento estético e artístico e, direta e indiretamente, o levaram a estabelecer como programa de vida a defesa do diálogo entre as artes. Este artista demonstrou desde muito jovem uma dinâmica e uma inquietação de enfant terrible, nós não combinamos, afrontando o bom gosto burguês, limitado, provinciano e abúlico, com as suas intervenções culturais, apresentação de desenhos e pinturas, exposições, edição precoce de livros de poemas, criação e colaboração em jornais. E, igualmente, enquanto introdutor do pensamento estético das vanguardas europeias. Ao ter assumido o papel de precursor e traçado um programa pedagógico coerente, sustentado na experimentação de inovadoras práticas artísticas e na criação de espaços de divulgação, de apresentação, de reflexão e de formação. Empenhado e empreendedor, o criador que hoje aqui evocamos pelo cinquentenário da sua morte foi um dos principais impulsionadores da mudança do panorama artístico português e da sua abertura à arte moderna. E isso espelha-se de maneira exemplar na vasta e multifacetada obra que, como experimentador compulsivo que foi, nos deixou nas diferentes linguagens artísticas, tanto no domínio da escrita sobre arte e estética, como no da formação de novos públicos e de novos profissionais das artes. Atualmente é impossível saber qual a linguagem artística que António Pedro desenvolveu mais cedo. Os documentos a que temos acesso, bem como as memórias dos seus contemporâneos, referem que desde muito jovem fazia eximiamente desenhos e caricaturas, que lhe causaram até algumas vicissitudes devido ao seu pendor excessivamente humorista, designadamente a expulsão em 2 ou 3 escolas. Escrevia magníficas histórias que vendia aos familiares e aos colegas e que no colégio jesuíta fazia grande sucesso a representar, tendo inclusivamente ganho algumas medalhas